Corinthians que você viu ontem e pode projetar domingo. Bom, ontem o Corinthians, o futebol apresentado pelo Corinthians foi lamentável. Primeiro tempo foi indecente, né? Eu acho que um time do tamanho do Corinthians, começo, titulares ou não pode jogar só aquilo. Não troca 2, 3 passes, cara. E olha o nome dos caras, olha o tamanho dos caras. Você traz o argentino Bozelli, você traz o Wagner Love, você coloca o Jadson em campo. Isso mesmo, tudo. Você tem um gringo Sornosa que vem, houve um investimento em cima dele e por aí vai. Cara, tem que ter um mínimo de qualidade, um mínimo de futebol apresentado. Eu sei que não é fácil pra ninguém jogar em Chapecó. A Chapecoense é duro, mas, cara, tem que ter um mínimo de padrão, de qualidade de jogo. Segundo tempo, o Corinthians pensou em trabalhar, em tocar um pouco mais a bola, deu uma melhoradinha, cara, mas não pode jogar aquilo lá, não. A Chapecoense mereceu a vitória e o Corinthians vai sofrer, concordo com o Nilson, no jogo da volta, para poder fazer 2 gols. Então, se fizer um e levar para os pênaltis, já é bom negócio pro Corinthians. Domingo contra o São Paulo, eu tô seguindo nessa linha aí de que 0-0 e pênalti me parece que é o caminho mais lógico pra coisa. Vai marcar um gol. Torcendo demais pra eu errar. Para que, sei lá, alguém fala assim, ó, vou dar um presente pra vocês. Os 2 times vão acordar assim, inspirados, e vão resolver jogar bola. Alguma coisa de diferente vai acontecer. Eles vão jogar bola. Ó, vai dar uma confusão com 1 minuto de jogo. Vão expulsar 2 de cada lado. Vai ter tanto espaço que os caras vão jogar bola. Sei lá, alguma coisa de diferente. Tomara que aconteça. Mas assim, hoje, pelo que a gente tá vendo, é o quê? 0-0 e pênalti. Nilson, foi não. Corinthians de ontem e já pode pintar a sua opinião para domingo. Amanhã não estaremos aqui, mas queremos que você dê a sua opinião. Diga, Nilson. O São Paulo vai marcar um gol. Certo. Então o Corinthians, para ganhar direto, vai ter que marcar 2. Já faz 500 minutos que não marca, né? Então vai ter que marcar 2 no domingo, que o São Paulo vai marcar um gol domingo, hein? Essa informação eu tenho. Ela é absolutamente... Veio por um canal daquele... Sabe que ele não tem problema na internet? Sim. Como é que é? Entendeu? Aqueles problemas... Conexão total. É, uma conexão que não cai. O São Paulo vai marcar um golzinho domingo. Pra passar direto, o Corinthians tem que marcar 2. E é difícil marcar 2 com esse time do Corinthians aí, né? O time não marca. Então, eu ainda tô achando que o São Paulo ganha esse título lá na Arena do Corinthians. Não sei por quê, é só palpite. Se o Corinthians ganhar, nossa, eu estou arrepiado, fantástico, essa Fiel me emociona. Vou falar tudo isso, porque pra mim tanto faz se ganhar o Corinthians e ganhar o São Paulo. Mas que eu tô com esse palpite que o São Paulo vai ganhar esse título na Arena, eu tô. Pode ser que eu esteja enganado e o Corinthians ganhe. Tudo leva a crer que o Corinthians tem uma certa vantagem, né? Por jogar em casa, São Paulo em formação, o Corinthians é um time mais cascudo, mais acostumado com decisões, esses jogadores que estão no Corinthians hoje, tudo leva a crer, mas eu tô achando que vai dar São Paulo. Isso ponto de domingo. Ontem mereceu perder. Chapecoense foi bem melhor no primeiro tempo, fez um gol. Corinthians foi melhor no segundo tempo e incompetente. Não fez gol. Aliás, tomou uma bola atrás também. Não fez um gol e tomou uma bola atrás. Então não tem que discutir. Corinthians mereceu perder. Sabe quando o Corinthians marca 2 gols na Chapecoense quarta-feira que vem? Nunca. Se marcar um de diferença, se o Corinthians passar para a próxima fase da Copa do Brasil, aí vai ser do jeito que você gosta. Pênalti. Se passar, é por pênalti e rezar pro Cássio pegar uns pênaltizinhos na quarta-feira, porque marcar 2 gols na Chapecoense não marca. Então o resultado foi preocupante, porque esse time não marca 2 gols na Chapecoense. Em compensação, pode ser uma semana fascinante pro Corinthians. O Corinthians pode ser campeão paulista no domingo e passar bem pela Chapecoense na quarta-feira. Não, 2 gols não vai marcar. Mas também pode ser uma tempestade na próxima semana. O Corinthians pode perder o título dentro de casa domingo e pode não conseguir passar pela Chapecoense. Então veja, 2 coisas podem acontecer. E também pode ser metade e metade, né? Pode ser campeão e não passar, pode perder o título e passar, mas veja que é uma semana importante pro Corinthians, sem dúvida, muito importante. O jogo do Corinthians, Ave Maria, é de lascar, né? De lascar. Mais de 400 minutos sem fazer gol, e não é não fazer gol, porque você pode ser azarado, né? Agora pode bater na trave, pegar goleiro com largura muito grande, acontece isso aí no futebol. Mas o Corinthians não, o Corinthians ele não corre risco de fazer gol. Não corre risco de fazer gol. Enquanto o São Paulo chutou uma bola no gol no primeiro jogo. Só correu o risco uma vez de acertar o gol, 7,32 por 2,44. Ontem no primeiro tempo, não precisava ter goleiro.
Uma lata d'água lá era a mesma coisa. Segundo tempo, de fato, melhorou um pouquinho, saiu um pouquinho mais pro jogo, e se não sair pro jogo, não vai sair disso. Não adianta. O Corinthians se especializou em defesa, ok. Mas precisa atacar. Não é um jogo. Vamos garantir o 0x0 nosso de cada dia. Aí não dá. Vai ficar nisso aí. Se não tiver 10 centavos de ousadia, não vai sair do lugar. Então, o Corinthians, é muito difícil você fazer gol no Corinthians. É muito difícil o Corinthians fazer gol. Então é um saco. Se ele não faz gol e não toma gol, é um saco, é 0x0. É isso que tá acontecendo. Então o jogo de ontem no primeiro tempo foi, dá pra chamar de jogo de futebol, né? Foi uma coisa, uma maçaroca, e no segundo tempo saiu um pouquinho mais e tal, mas ainda assim foi uma maçaroca um pouquinho mais ousada, mas muito longe de poder chamar de futebol e poder chamar de Corinthians. Bom, eu não sei exatamente o que vai fazer o São Paulo no próximo domingo. Claro, a gente não sabe o que está passando pela cabeça do professor Cuca, mas no último treinamento ele treinou bastante finalizações, tá tendo mais tempo a trabalhar, né? Finalizações e cobranças de penalidades, intensamente. Para quem conhece o Cuca, ele mostra indicações de que vai partir para cima do Corinthians. Vocês acreditam nisso ou não? O que vocês pensam, falando do São Paulo, que tem o Corinthians pela frente, dentro da arena em Itaquera, o que não é brincadeira? Fala, Zé Manuel. Eu acho que o São Paulo vai lá para tentar ganhar o título. Armando uma estratégia de impedir inicialmente que o Corinthians jogue e explorando os contra-ataques. É o básico do futebol. Evidentemente que o Cuca deve estar programando o seu time para anular algumas peças do Corinthians e encontrar as brechas necessárias para fazer esse contra-ataque funcionar. Ele não é bobo nem nada, é um treinador que tem vencido bastante nos últimos anos. É difícil passar um ano sem o Cuca levantar o título, nesse passado mais recente. Ele sabe que tem condição de fazer um jogo de igual para igual, aquilo que era praticamente impensável na prática, ali dentro de campo, há algumas semanas mudou completamente. A realidade agora é outra. Sabe também que haverá uma grande pressão em cima do Corinthians, até pelo futebol que ele não está apresentando neste momento. O Corinthians vai sentir essa pressão de precisar ser campeão, de precisar ganhar o título jogando em casa contra um arquirrival, e o São Paulo tem a possibilidade de explorar tudo isso. Acho que o trabalho nessa semana do São Paulo é muito em cima disso. Com o Hernanes, na minha opinião, escalado na equipe, né, para usar a experiência, até para trabalhar em cima desse lado emocional, que, em minha opinião, será um ponto decisivo, importante para esse jogo. São Paulo, se conseguir trabalhar com a meninada ali, o emocional, o necessário para ganhar o título, ele vai fazer no mínimo um jogo de igual para igual, mas dentro daquela linha. O equilíbrio é tanto, Vanderlei, que dificilmente escaparemos de uma decisão nos pênaltis em Itaquera. Nilson, falando do São Paulo, que está se preparando sob o comando do professor Cuca e domingo vai tentar ganhar do Corinthians o título e dentro da casa do Corinthians. Diga, Nilson. Ô, Vanderlei, os garotos do São Paulo, que eu já previa que poderiam ter uma dor de barriga, principalmente sem a presença do Hernanes, eu acho que eles vão se sentir mais à vontade nesse segundo jogo. Por dois fatores. Primeiro, que já passou uma experiência de jogar uma decisão. E segundo, que vai jogar sem o seu torcedor. Nesse momento é até melhor, talvez, jogar sem a torcida, com a torcida contra, sabe? Nesse momento é até melhor, o cara se sente mais à vontade pra jogar. Eu lembro de um amigo nosso chamado Flávio Prado que diz que torcida atrapalha. Ele é radical. Não, mas continue. Não, mas nesse aspecto, para um garoto numa decisão, eu não acho que ajuda, não. É que nem o pai. É o pai do menino que vai lá. Vocês acabam me dando razão. É só esperar um pouquinho que vocês me dão razão. Não, mas isso eu concordo. É duro eu concordar, mas isso eu concordo. Duro. O pai do menino, por exemplo, vai lá, o menino vai jogar o pré-mirim, aí fica pai e mãe. Pai e mãe ele lá. Ele não ajudou, então. Então. Fica o pai e mãe lá na arquibancada, o menino se inibe todo. E é mais ou menos o que sente um garoto como o Antony, como o Igor Gomes, com 60 mil São Paulinos no Morumbi. É melhor jogar com o corintiano. Ele vai jogar mais à vontade. Então, esses garotos vão jogar melhor. Então, eu acho que o São Paulo vai jogar melhor do que jogou no Morumbi, vai marcar um golzinho, isso eu tenho convicção, porque sem informação de onde veio, se falhar, isso aí é descrédito total. Vai marcar um golzinho em São Paulo. Então,
O São Paulo vai marcar um gol. Os caras tão e gravando, o time do São Cuca é um treinador. Falam que o Corinthians tem muita sorte também, é verdade. O Corinthians é um time de muita sorte, às vezes não joga nada e acaba achando um golzinho no final, tá 1-1 e vira o jogo uns 48 do segundo tempo. Mas o Cuca também hein? O Cuca, depois que ele pegou o Fluminense, da situação que ele pegou, você lembra, rapaz? O Fluminense já caiu. Ele levantou e o defunto levantou do caixão. Você lembra disso? Lembro. Ele tirou o Fluminense de uma situação que ninguém acredita. E outras conquistas, o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores com o Atlético Mineiro, quer dizer, conseguiu coisas já que ninguém acredita. Então, o Cuca também é um cara de competência e sorte. Então, continuo achando que o São Paulo vai ter uma partida melhor e nós vamos ter um jogo bem mais agradável do que nós vimos no primeiro no Morumbi. Tomara, Nilson. Alguns corintianos, por exemplo, falam, vocês elogiam tanto o Atlético de Madrid, que marca. Eu não elogio o Atlético nada, de Madrid, eu acho um horror. O Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, ele tem uma média mais ou menos de 1,5 gols por jogo. É a média dele, né? O Corinthians no Paulista teve menos de 1 por jogo, né? Acho que em 17 jogos fez 12 gols, por aí. Mas você vai comparar o Atlético de Madrid com o Corinthians? Flávio, falando do São Paulo. É o estilo de jogo, Quero viu? ouvir Flávio Prados. Bom, o São Paulo tem uma semana pra treinar pênaltis, né? E vai ficar, tá treinando Tá tendo pênalti. finalizações e pênaltis. Finalização, vai. Pode ser uma bola parada e tal, mas 0-0. O 0-0 nosso no próximo muito domingo, amigo. ele está treinando pênalti. Porque realmente, cada vez mais, ele deve estar treinando bastante o Volpi, deve ter aqueles vídeos, né? Dos pênaltis onde bate o cara do Corinthians, Aquilo ele é bate bom, o outro, tal. Claro, é ótimo. Então deve estar treinando muito isso. Ó, aqui tem esse lado, aqui pega lá, tem esse movimento lá. Então deve estar uma ciência tremenda lá em cima dos movimentos dos atacantes do Corinthians, os caras que chutam pênalti. E o Cássio, o Volpi, da mesma forma, tá olhando tudo. E também os caras estão olhando o movimento do Cássio. Então deve ter uma semana interessante. Pô, imagina uma semana inteira você treinando pra decisão de pênaltis no 0-0 nosso de cada dia. Então deve ter sido legal. Tá treinando bastante. E hoje o cara, ele já antecipou, eles vieram com o voo fretado. Agora à tarde, vamos lá. Vamos treinar aqui, vamos ver como é que o Volpi se movimenta, vamos ver como é que o Cássio faz e tal. Vamos ver quem é que vai bater pênalti, quem é que tem medo, quem é que não tem. Detalhe, São Paulo também precisa fazer gol. Quanto tempo faz que São Paulo não faz um gol? 3 jogos. Não, 3 jogos inteiros. 3 jogos São Paulo inteiros. também precisa fazer 4 gol. jogos inteiros. Mas precisa ver quando fez o último gol, ser somado a mais uns 30, 40 minutos. Por isso que o Corinthians passa de 400 minutos. Porque ele fez aos 30 do primeiro tempo de um determinado jogo, tem mais 15 e mais 45. Eu não sei qual o último gol de São Paulo, que minuto foi. Então são 3 jogos mais esse número aí do último jogo que ele fez gol. Fez 1-0 no Ituano lá, né? O último. Olha, Que minuto foi, você sabe? Não. Então olha que você vai ver. Dá uma olhadinha Passar aí, de 300. Somados os dois dá quase 1000 minutos sem gol. Os Domingo a vídeos gente estão chega nos chegando. 1000 minutos.